Mursa, uma terra de encanto, costumes e tradições. Uma pequena vila situada no seio de Trás-os-Montes que conta com aproximadamente 2.000 habitantes, onde se encontra um reino maravilhoso, cheio de contrastes entre grandes penhascos, vinhas e olivais. Uma terra abundante em fauna e flora. Está tudo a arder. Está tudo a arder. Era esta a paisagem do concelho de Mursa, dia 18 de julho de 2022. Este incêndio, que teve início num domingo de julho nas Cortinhas, consumiu entre 10 a 12 mil hectares. Mais de metade do concelho foi atingido pelo fogo, que teve uma evolução bastante rápida. Se não fosse pela ajuda dos corajosos bombeiros e dos habitantes de Mursa, esta vila seria devastada. Para sabermos mais desta história, dirigimos-nos ao quartel dos bombeiros de Mursa para falar diretamente com o comandante. Boa tarde. Acha que é possível explicar o que foi passar aqueles dias super intensos debaixo de fumos que se viam e foram vistos por imagens satélite do espaço? Relativamente àquilo que foi a sensação ou a emoção que o incêndio nos provocou, nós só tivemos a real percepção no pós-incêndio. Claro. Não foi no primeiro impacto. Eu percebi logo, quando assumi as operações, que aquele incêndio teria, face àquilo que é a meteorologia, face àquilo que é o combustível, face àquilo que é o abandono do território, que ele iria ser um incêndio que iria progredir com muita violência. E claro que alguma experiência também me permite fazer esse tipo de análise, e infelizmente foi aquilo que podemos e que toda a gente verificou a nível nacional e depois nas notícias. Claro. Dos 17.500 hectares de mata existente nos concelhos de Mursa, Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, arderam cerca de 12 mil, o que corresponde a aproximadamente 10% de mata ardida. O que me pode dizer sobre a organização dos operacionais mobilizados de todo o país para ajudar no combate das frentes ativas na época? A organização teve 3 fases, uma fase inicial onde foram projetados os meios e onde eu assumi o comandamento das operações. A posterior, passado umas 12 horas, houve já o assumir das operações por parte do Comando Distrital de Operações de Socorro e a seguir a essas 12 horas foi assumido pelo Comando Regional de Operações de Socorro a nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Tiveram 1.000 operacionais envolvidos neste teatro de operações e de todas as forças que o país tem disponível. Passei por momentos bastante complicados para mim e para as pessoas que estavam ao pé de mim. Aquelas pessoas que perderam a vida, infelizmente, não... Uma coisa de não obedecer naquela de... As pessoas tentam tomar a iniciativa de sair da aldeia e num caminho, porque a aldeia de Penabéis só tem um caminho de entrada, é o mesmo caminho de saída, e o incêndio tem propagações violentas, extremas, e infelizmente as pessoas... Mas aí, nessa altura, o que diz o povo, vale o que vale, não é? Mas nessa altura já se dizia que os bombeiros estavam a tentar proteger toda a gente e mesmo assim o casal decidiu, nós vamos embora. Com toda a ajuda que vocês estavam a tentar dar, é impossível nós apontarmos um dedo a um bombeiro e dizer, olha, a culpa foi tua. Nós não podemos apontar o dedo a quem faz parte da solução. A última pergunta, e mesmo para finalizar, sente que a população os acolheu, tanto a vocês como o Mursa, como a todos os bombeiros que estavam a tentar ajudar? Porque eu sei que o desespero naquela altura era generalizado, estava toda a gente com os nervos à flor da pele, porém sentiu que, acima de tudo, a população olhou para vocês como o que se diz o herói sem capa, vocês são os heróis de coração branco, sente que foi mesmo acolhido por toda a gente? A nível de logística, eu acho que o município de Mursa e as pessoas de Mursa e os bombeiros de Mursa estiveram à altura, tanto no combate como na parte logística. Relativamente ao cerne da questão, que é as pessoas de Mursa, estiveram muito à altura do desafio e Mursa ficou referenciado a nível nacional, e agora neste final de época de incêndios foi muito falado, como um excelente exemplo, como um ótimo exemplo de logística. E muito disto está na obrigação que o município tem, na obrigação que os bombeiros têm, mas naquilo que as pessoas da população
unidas, fizeram com que receberam os operacionais e receberam este problema e fizeram de um problema uma força, ganharam força para dar uma solução no fim, e estão todos de parabéns e deixam-me, enquanto comandantes bombeiros, muito orgulhoso. As espécies predominantes são o castanheiro, pinheiro bravo e o eucalipto. Esta árvore é, de longe, uma das plantas que leva menos tempo para atingir uma altura considerável, porque, se as condições assim o permitirem, atingirá 1 metro ao fim de apenas 1 ano. O género eucalipto é composto por cerca de 600 espécies, que crescem geralmente até aos 60 metros de altura e, em alguns casos, chegam a atingir mais do dobro, 150 metros de altura. Sendo que as entidades competentes falharam de alguma maneira na organização da operação, mesmo com a quantidade de operacionais que tinham disponível? Não, acho que não, que tiveram a altura, foi um socorro rápido. O incêndio foi tão rápido que não deu para chegar muito mais rápido que aquilo que chegaram. Claro. Também, a intervenção foi excelente. Tendo em conta que isto é só vales e picos e despicos, foi muito complicado para os bombeiros de passarem de um lado para o outro, tendo em conta também as ruas que são muito apertadas para os caminhões. Acha que... Eu acho que aqui nesta aldeia não houve esse problema, porque os acessos são bastante largos, não se vai dizer que... Agora, para ir para o resto, para os terrenos, sim, aí era um bocadinho mais complicado. Claro. Tiveram que andar máquinas a abrir... A desbastar o terreno. Sim, o terreno para eles poderem claro. Passar. E suponho que o desespero nessa altura tenha sido o nível máximo e que tenha sido generalizado. Mas sente que os bombeiros estiveram mesmo a apoiá-los. Eu acho que foi também uma coisa das duas partes, tanto o povo ajudou muito os bombeiros como os bombeiros o povo, mas sente que realmente os bombeiros os protegeram e foram aqueles heróis. Sim, foram, não tiveram mãos a medir, e o povo, a população também, salvaram aqui ainda algumas casas e pronto, foi uma ajuda mútua. Claro, e na questão da ajuda aos bombeiros, o que é que nos pode contar assim acerca disso? Foi o medo dos operacionais destacados não serem capazes de controlar as chamas? Foi o medo de perder as casas? Ou foi mais a empatia de sentir que são seres humanos e eles precisam de nós da mesma maneira que nós precisamos deles? Assim, aquilo foi uma coisa tão rápida que não deu para pensar muito nessas situações. É tentar ajudar os bombeiros ajudar a população. Portanto, a coisa foi muito rápida que não deu para pensar claro. se seria melhor ou se seria pior. Não, a intervenção dos bombeiros foi excelente. E assim, em termos do povo, nós temos a noção, não é, que no interior estamos cada vez com uma população mais envelhecida, sendo que mesmo a população mais jovem tentou ajudar, tendo em vista que se calhar pessoas mais velhas não conseguiriam sair das suas casas, ou tentar ajudar a proteger casas que estariam em termos de mais perto das chamas, ou que estariam assim numa maneira de perigo mais acentuada por serem habitadas por população mais idosa. Sim, houve aí dois casos em que os proprietários, que já idosos, não queriam sair, não queriam abandonar a habitação. Claro. E os bombeiros, nesse sentido, as autoridades foram e conseguiram retirá-los sem correr qualquer perigo. Mas, acima de tudo, sente que tanto as autoridades como as ordens que foram dadas foram bem escolhidas e toda a gente seguiu, na maior parte? Sim, na parte inicial foi muito rápido, não deu tempo para nada. A partir dali, quando chegaram, controlaram e foi tudo muito bem resolvido. Okay. O Pinheiro encontra-se maioritariamente a norte do Tejo. Com uma superfície de 812 mil hectares plantados, estes representam aproximadamente cerca de 62,5% da área total do pinheiro em Portugal. O crescimento desta árvore é lento e pode chegar aos 200 anos, já tendo sido identificadas espécies com 400 ou 500 anos. Podem atingir os 50 metros de altura, sendo o pico médio de 20 metros. As primeiras pinhas surgem por volta dos 3 a 4 anos e frutificam abundantemente entre os 15 e os 20 anos. Um pinheiro adulto e saudável, no auge da frutificação, pode produzir até 1000 pinhas anuais.
Acha possível explicar o que foi sentir aquele desespero? Qual foi o sentimento predominante, por assim dizer, naqueles dias intensos de fumo e no meio daquele incêndio todo? Como é que foi lidar com essas emoções? Olha, foi terrível. A gente nem sabia para onde sabia de virar, porque era muita coisa, tudo ao mesmo tempo. E depois, olha, foi um desespero. As coisas aconteceram bastante rápido, como estava... Sim, foi muito depressa. Aquilo foi num instante. Sente que, de alguma maneira, os bombeiros tentaram, acima de tudo, protegê-los, fosse que fosse acontecer? Sim, acho que sim. E eles também não podiam fazer mais, porque aquilo foi tão rápido, aquilo foi no instante. Era numa casa, depois passou logo para baixo, para o fundo do povo. O pior, o que se diz cima. foi que o pior que pode ter acontecido foi o fogo ter descido realmente a aldeia abaixo. Sim, porque depois já lá as chamas apegaram-se, dos pinheiros devia ser, apegaram-se no meio da aldeia também. Pois. Aqui, em termos no meio da aldeia, nós soubemos que houve realmente várias casas em risco e também que vocês perderam um barracão. Sente que, igual ao que aconteceu em Pedrógão, que o Estado está a falhar um bocadinho nesta parte de reaver fundos a pessoas que perderam toda o seu lucro, não é? Neste caso, vocês tinham feno, não era palha? Sim, era feno, era um palheiro. Era um palheiro, ou seja, sente que o Estado está a falhar nesta parte de ajudar quem realmente perde coisas importantes? Acho que sim, porque depois tem muita democracia, como é que se diz? Aquilo, os papéis, Burocracia, não sei o sim. quê, sim. Depois é preciso muita coisa e às vezes a gente não tem isso. Claro. É por via disso que depois ajudas também a chegar num bem, eu não sei. Sente que isto pode voltar a acontecer? Eu acho que sim, não estamos livres, porque Pois. também depois vai muita seca, é tudo junto. Sente que, por causa da população estar maioritariamente mais envelhecida, que isso é mais um fator para os incêndios decorrerem da maneira que ocorreram? Também pode ser, sim. Não limparmos as matas? Também está tudo muito, se está limpo, vá. Entre os 8 e os 10 anos, o castanheiro já produz fruto. No entanto, apenas aos 20 é que a frutificação se torna regular. Pode atingir os 45 metros de altura e a sua copa entre os 30 e os 40 metros de diâmetro. Os frutos desta árvore amadurecem entre os meses de outubro e novembro. Perdem-se então todos os supostos ganhos de uma temporada inteira a 3 meses de colher o fruto.